Aí essa parte aí se você antes do tema puder falar um pouco de Manhuaçu, falar da tua participação no movimento espírita, tal, é interessante para a gente já ter isso guardado com a gente, né? Sim, Então, mano. Bom, então, para quem não me conhece, como eu vim aqui já tem bastante tempo, eu sou de Manhuaçu, Minas Gerais, e é sempre aquela pergunta: Manhuaçu fica onde? É perto de quê? Manhuaçu é perto de Manhuaçu, que não tem nenhuma cidade grande próxima a Manhuaçu. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos muito bem localizados no entroncamento da BR-116, que é essa que passa aí em Florianópolis. Florianópolis? Não, Florianópolis é 101, né? Mas é a que passa no interior, a 116, que passa em Curitiba e que vai até o Nordeste. Começa lá no Rio Grande do Sul e vai até o Nordeste. Entroncamento da 116 com a 262, que é a que vai de Vitória até Corumbá, no Mato Grosso. Então nós estamos nesse entroncamento aí. E próximos de Belo Horizonte, Rio, São Paulo, né? Então, Vitória. Então nós estamos muito bem localizados. O nosso carro-chefe, como a gente estava comentando aqui ontem, é o café. Então, a nossa produção agrícola é baseada praticamente no café. E que agora, né, o ano passado, estava com um preço muito bom. Agora, durante a safra, diminuiu um pouco, mas isso já é normal, sempre acontece. Então, a nossa região é uma região de montanhas. Nós estamos também próximos ao terceiro ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó. Da minha casa lá dá 50 quilômetros. E o Pico da Bandeira é o ponto mais alto do Brasil que a gente pode chegar, é acessível sem precisar de técnicas de montanhismo. A gente vai andando mesmo, não precisa de corda, não precisa de nenhuma técnica especial de preparo, dá para subir e descer no mesmo dia. Então, quando vocês quiserem escalar o ponto mais alto do Brasil, acessível, é lá na Serra do Caparaó, o Pico da Bandeira, bem próximo a Manhuaçu. Muito bonito, já fui algumas vezes, a região muito bonita. E a serra realmente é muito bonita, com cachoeiras de águas límpidas, cristalinas, né? Frias também. Mas é uma região muito bonita. Estão todos convidados para vir até a nossa região. Agora, Raul, quanto à minha participação no movimento espírita, eu sou frequentador e trabalhador do Centro Espírita José Francisco dos Reis, em Manhuaçu, e também tenho um trabalho de divulgação da doutrina espírita, que a gente visita outras casas, a gente leva a experiência que a gente tem, juntamente com um grupo que chama do programa Concafras. E a gente leva essas experiências para outras casas e também nessas visitas vai conhecendo também o trabalho de outras casas. E convido vocês também a participarem no ano em 2027, nós teremos um encontro aí em Joinville, a Concafas de Joinville em 2027. É um encontro de trabalhadores, de entusiastas, de curiosos, vamos dizer assim também, e é um encontro que tem estudo e prática. A gente, durante o período do carnaval, que a gente estuda, né, tem as aulas, tem os cursos, tem as capacitações, e depois a gente vai fazer a prática. A gente sai daquele ambiente de onde está sendo feito o encontro e vai para as ruas. Vai fazer campanhas de rua, empréstimos de livros, vai visitar lar de idosos, lar de crianças, as campanhas contra o aborto, contra o suicídio, vai fazer o projeto, que é uma fundação de um centro espírita. Então, vai para uma cidade ou para um local que não tenha centro espírita, para fundar um centro espírita. Tem também os postos de assistência, que são uma extensão da casa espírita. Normalmente, a casa espírita está localizada numa região central, alguma coisa assim. O posto de assistência é uma extensão da casa espírita dentro de uma comunidade carente. E nessa comunidade, nesse posto de assistência, tem as aulas doutrinárias para os adultos, para crianças, evangelização infantil, tem a sopa ou um outro tipo de alimentação, distribuído cestas básicas, tem as aulas de corte e costura, tem outras aulas também de artesanato,
Tudo uma questão assim, de dar uma sustentabilidade para o posto e para as pessoas que frequentam o posto, levando, né, o evangelho de uma forma é, mais direta a esse público, né? E que tem alcançado um grande sucesso, um bom resultado. E a ideia é que esse posto, com o passar do tempo, seja dirigido totalmente pelos moradores daquela localidade e que se transforme num centro espírita. E que a partir daí esse centro espírita abra um novo posto de assistência. E por aí vai. Esse novo posto vai ganhar autonomia, vai se transformar num centro espírita e vai fundar um outro posto de assistência, né? Então, todo esse trabalho a gente participa, né, e tenta ajudar dentro das nossas possibilidades, né? Bacana. Uhum. É bem diferente daquele outro tipo de criação centro espírita que surge às vezes de briga por causa de cargo em diretoria, daí o pessoal Sim, que perde a eleição acaba saindo e fundando um outro. sim, Acontece exatamente. Como é que funda o novo centro espírita? Quando a diretoria briga, né? Quando há uma disputa na diretoria, aí um grupo sai e vai formar o centro espírita. Essa é uma forma diferente de fundar centro espírita, tá vendo? isso, bacana. Isso tudo começou há 70 anos atrás, agora em 2026 vai fazer 70 anos, com uma campanha de fraternidade, que é tipo a campanha do quilo. Começou a ser feita em São Paulo, na FESP, em São Paulo, e essa campanha ganhou corpo, ganhou visibilidade, e a partir daí o criador da campanha, né, ele falou assim, não, nós precisamos, não tem jeito de eu ficar saindo toda hora para poder explicar como é que faz campanha, nós vamos fazer um encontro e nesse encontro reúne quem quiser saber, para ver como é que é, a gente faz a prática, mostra, e nesses encontros a gente vai trocando ideias, trocando experiências. Isso tem 70 anos que começou aí, que foi a Concafras, começou a Concafras. E o pessoal vai, começa a saber como é, como é que faz a campanha, e a partir daí começaram a ser feitos outros projetos, né? Aí tem, esqueci de falar, tem a escola espírita também. A escola espírita é como se fosse uma escola. A gente tem a escola evangélica, a escola cristã, que tem, a escola do catolicismo, tem a escola espírita. Então, com o conteúdo formal do governo, tudo, dentro dos preceitos do MEC, mas que ensina um conteúdo espírita também. Tudo isso surgiu de uma campanha de fraternidade, tipo uma campanha do Quilo. Legal, bacana. A Luzia, que está participando aqui com a gente, é do nosso grupo, ela. Acho que você chegou a lecionar, né, Luzia, num colégio, mas era uma iniciativa particular, né, uma escola espírita, é, que não era, assim, vinculado a um centro espírita, ou não me lembro, não me recordo, Luzia, pode explicar para a gente? Se você ligar o microfone. Aí a gente compreende melhor. Sim, sim, era meio que filantrópico, assim, porque era escola só de educação infantil, de 0 a 6 anos, e era mantida por doação, por doadores, e ela fazia parte do Instituto de Cultura Espírita, o ICEF. E ficamos, acho que uns 4, 5 anos, e depois a gente perdeu o terreno e a casa porque era doação não, como que fala? Ele empresta por alguns anos e depois pega de volta. E, Comodato. de, e depois a gente não conseguiu mais um espaço para isso. Aí ela acabou. Era, eu não vou lembrar, terceiro milênio. E foi isso. Foi fundada pelo médico, o médico homeopata daqui. E era muito bacana a proposta também. Ok. Muito bem. Então agora vocês já conhecem o Alisson e ele vem nos trazer o tema lá do Evangelho, Desigualdade das Riquezas. Então, fique à vontade aí, Alisson. Não sei se você prefere assim que tem alguma
digamos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, colocação só no final ou durante a tua explanação? Não, não, eu não sou palestrante, né, Raul? Então eu gosto da participação das pessoas. Eu acho que enriquece o nosso bate-papo, porque nós vamos ter um bate-papo. Então, quem quiser falar, quiser fazer alguma pergunta, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber responder, aí nós temos todos os companheiros aqui para ajudar na resposta. E para a gente ir trocando ideias também. Eu não estou assim. Não quero monopolizar o assunto, nem tenho condições para isso. Então a gente vai batendo um papo aí, tá certo? Eu trouxe uma apresentação do PowerPoint, que aí eu vou colocar na tela aqui, tá bom? Pode ser? Tá liberado para poder Pode, apresentar? claro. É, Tá. se Então não acho que vai. tiver, a gente libera aqui. Não, acho que eu coloquei aqui, acho que você tem que liberar aí, ó. Ah, já liberei. Uhum. Liberou? Então tá. Então vamos colocar aqui, ó. Aí vocês vão me falar aí se tá na tela já? Ainda não. Não? Ué, Às vezes tem um delay, né? Pode ser que está vindo. não É de apareceu Belo não? Horizonte até aqui dá alguns quilômetros. É longe, né? Não deu, não. Não. Tenta de novo aí, então. Peraí. Ah, peraí. É porque eu não cliquei aqui, ó. Tem um tempo que eu não vou pelo Zoom, então tem esse problema. Agora deve estar Agora acho aparecendo, que está vindo. É. né? Tá. Que eu uso mais E o Google Meet nas nossas reuniões. já E deu. quando eu tô no Zoom. Peraí, deixa eu só mudar uma posição aqui que ela ficou em cima de onde está escrito aqui, algumas coisas aqui. Deixa eu passar para cima. Aí, acho que agora vai dar. Isso. Né? Então foi com muita alegria que eu recebi o convite do Raul para participar com vocês. E aí ele me falou que o tema seria do Evangelho, essa desigualdade das riquezas, que está no capítulo 16. Não se pode. Opa, tá até errado aí, ó. Não se pode servir a Deus e as riquezas. É um tópico desse capítulo, a desigualdade das riquezas. Então vamos lá. Nós estamos vendo uma imagem aí que eu separei, que eu acho que reflete muito bem a situação econômica, socioeconômica do nosso planeta, né? Poucas pessoas detêm uma grande quantidade da riqueza, enquanto outras, a maioria da população, está numa situação bem inferior quanto a isso. Alguns até em situação de miséria. É triste a gente ver isso, né? Nessa altura do nossa evolução do planeta Terra, segundo alguns, já muito próximos da regeneração, o que eu acredito que não esteja tão próximo assim, mas já estamos no caminho, já estamos passando por essa transição. Mas a gente vê isso ainda, de poucos com muitos recursos, recursos até que não sabe nem como aplicar ou como utilizar desses recursos, e outros com muita dificuldade ainda. Aí, eu coloquei aqui que a gente pode analisar isso aí sobre alguns aspectos. Um ateu, por exemplo, né? O que que um ateu poderia falar sobre essa situação? Que a vida é assim mesmo e que a questão do mérito. Quem mais se esforça, quem trabalha mais, vai ganhar mais. Porque a questão do ateu ele vai analisar só sob o ponto de vista materialista. Não tem mais nada que influencia. Seria, vamos dizer, o mérito mesmo. A pessoa trabalhou, ela se esforçou, ela fez por onde, né? Pode ser também que ela tenha recebido na questão de herança, mas para isso ela vai ter que saber manter. Então, de qualquer forma, se ela tem o recurso, se ela está bem, é porque ela se esforçou, ela tem um mérito para isso. Por isso ela vai ganhar mais. Do ponto de vista de um religioso, aí vai dizer que é um dos aspectos, né, da religião aí, que Deus favorece aos fiéis. Que se eu sou temente a Deus, que se eu não cometo nenhum pecado, se eu ando na linha,
Deus vai me ajudar. Deus vai me fazer prosperar. Essa é uma mensagem que eu fico muito preocupado com ela, que a gente vê nas denominações religiosas aí, principalmente aqui no Brasil, né? É que é onde eu vejo, que eu conheço, sendo levado muito a sério isso aí, muita ênfase, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, nessa questão da prosperidade. Venha para cá, venha para a igreja, venha se juntar a nós que você vai prosperar, você vai poder comprar um carro novo, você vai poder ter sua casa, as suas dívidas vão acabar, e muitas vezes isso acaba mesmo, né? Porque aí a gente vai ver que são outras coisas que influenciam nisso aí. Então a gente pode analisar sobre esses dois aspectos e tem o terceiro agora, que é o nosso. O espírita vai dizer que essa desigualdade das riquezas é um efeito que tem uma causa. Não é à toa que isso acontece, não é por acaso, não é por um jogo de dados, não é por um capricho de Deus, que uns têm muito e outros não têm nada. Então vamos ver aí, dentro da doutrina espírita, o que a gente pode trazer de estudo, de reflexão sobre o porquê que isso acontece no mundo. O porquê que Deus, que é tão bom, que cuida de nós, que é nosso Pai, permite que essas coisas aconteçam, ou que isso aconteça sobre a sua vista, né? Mas antes da gente falar da desigualdade, vamos fortalecer aqui a igualdade. Vamos ver o que os espíritos trazem para nós sobre essa igualdade de todos nós. Que quando fala em diversas religiões também, que Deus ama a todos igualmente. Vamos ver então, né, dentro da doutrina espírita, de onde que a gente pode tirar isso? Então, na parte 3 do Livro dos Espíritos, na lei da igualdade, a igualdade natural, Kardec pergunta, né? A pergunta 803. Perante Deus, são iguais todos os indivíduos? A gente já sabe disso, né? Mas vamos só a gente refletir sobre essas questões aí para a gente não ficar com nenhuma dúvida. Porque além de nós que estamos participando aqui encarnados, nós temos os desencarnados que participam com a gente também. Então, às vezes, a gente pode ajudar aqueles que estão ainda em dúvida, estão pensando por que acontece isso comigo ou o que aconteceu. Então, perante Deus, são iguais todos os indivíduos? Os espíritos respondem sim, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis com frequência: o sol brilha para todos. Pronunciais com isso uma verdade maior e mais geral do que pensais. Mas a gente vê, vocês são todos iguais, mas a igualdade não está acontecendo. Mas olha só, nesse que eles falam assim, ó, todos tendem ao mesmo fim. Aí os espíritos já estão mostrando que esse processo, ele não é imediatista, né? Que essa situação da igualdade, ela tende a gente alcançar essa igualdade, mas no momento nós estamos, vamos dizer, no processo de transição, de aquisição. Então, todos tendem ao mesmo fim, mas o início foi igual. E o final também será. O meio do caminho é que nós nos desviamos de alguma forma. Há uma tendência aí nossa em fugir às leis naturais. Mas Kardec completa aqui também nessa pergunta. Todos os indivíduos estão submetidos às mesmas leis da natureza. As leis naturais são para todos, né? Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se deteriora como o do pobre. Deus a ninguém deu a superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais perante Deus. Então, Kardec reafirma essa condição que todos nós somos iguais perante Deus, que Deus não privilegia a ninguém. Mas vamos ver um pouquinho mais para frente. Ô, gente, podem comentar, tá?
não se acanhe. Na parte 2, no capítulo um dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos são criados iguais em faculdades intelectuais? A gente vê também que a gente não tem uma igualdade nas faculdades intelectuais. Todos nós que passamos pela escola, nós vimos que tínhamos coleguinhas ali na escola, desde lá do início até onde tenhamos chegado, que às vezes não compreendiam, tinham uma dificuldade muito grande para compreender o que estava sendo explicado pelo professor, até nós mesmos, né? Muitas vezes também tínhamos essa dificuldade. Mas os espíritos reforçam, são criados iguais. Mas como não sabem de onde vêm, é necessário que o livre-arbítrio tenha o seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Aqui então já é colocado uma outra questão, que é o do livre-arbítrio. Então, nós somos criados iguais, com as mesmas faculdades, mas durante essa caminhada aí, utilizando do livre-arbítrio, começou a acontecer as diferenças, as divergências. Uns aproveitaram melhor esse livre-arbítrio, outros ainda estão por aproveitar, né? A gente sabe que todos nós, como falou, todos tendem ao mesmo fim, como foi falado antes da pergunta. Então, nós temos que pensar o quê? Que nós ainda não aproveitamos todo o potencial que o livre-arbítrio que temos, que gozamos dele, né? Nós estamos aproveitando todo esse potencial. Mas o que importa aqui, para o nosso caso, é que todos somos criados iguais. E na parte 2, capítulo 6, na vida no mundo espiritual, Kardec pergunta assim: aí é a questão do livre-arbítrio, né? Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela escolha? Aí então a gente vê assim: bom, fomos criados simples e ignorantes. Então, como que eu vou saber discernir entre o que é bom para mim e o que não é? Entre o que pode favorecer o meu crescimento ou colocar um empecilho nele? Porque eu ainda não tenho, né? Vamos pôr uma criança, ela não sabe ainda decidir, definir o que é bom, o que é ruim, ela está experimentando, ela está conhecendo. Então, a resposta dos espíritos: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe a rota que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Então, a gente vê que o livre-arbítrio que nós temos, ele não foi colocado à nossa disposição totalmente desde o início. O livre-arbítrio é uma conquista que a gente vai fazendo através das experiências que vamos adquirindo. E Deus está, como dito aí, suprindo essa inexperiência, nos guiando no início. Ele permite ao espírito, pouco a pouco, o poder de escolha, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo essa capacidade de fazer uma escolha acertada ou não, nós vamos ganhando maior autonomia. Então, isso nós estamos pensando lá desde as primeiras reencarnações, né? Nós vamos conquistando essa autonomia para poder optar de forma melhor, para a gente não cair num caminho que vai nos atrasar demais. Isso aí, então, a gente vê que a bondade e a justiça divina estão muito atreladas à sua misericórdia. Porque se Deus fosse usar só da justiça para conosco, como Kardec diz, soberanamente justo e bom, se fosse só da justiça, nós teríamos muita dificuldade em progredir, mas muita mesmo. Então Deus usa da misericórdia para poder nos ajudar nesse trajeto, traçando, como dito aí, a rota que a gente deve seguir. É a misericórdia de Deus que nos ajudou a chegar até aqui onde estamos. E os espíritos continuam. Então, muitas vezes, o espírito se desvia, escolhendo o mau caminho, ao não escutar os conselhos dos bons espíritos.
É isso que podemos chamar de queda do homem. Então você vê, mesmo a gente desenvolvendo uma capacidade de raciocínio, de escolha, nem sempre fazemos as escolhas corretas. Nem sempre optamos pelo que seria o melhor caminho para a nossa evolução. Aí é aquela questão da porta estreita e da porta larga, né? A porta larga chama mais atenção para a gente ir. A porta estreita exige um maior sacrifício, uma maior dedicação, uma maior abnegação. Então, muitas das vezes, a gente deixa para depois o que poderia ser feito agora. Tudo bem até aí, gente? Podemos continuar? Na Alisson, parte 3, É, no Livro dos Espíritos, nós estamos estudando ali a parte, começamos, né, a parte sobre anjos da guarda, guias espirituais, e daí interessante aqui o que você colocou, né, que à medida que você não escuta esses conselhos dos mentores, aí a consequência é essa queda, né? né? Você não escutou, eles estão ali. Mas aí a diferença também, né, Raul, do mentor para o obsessor. O mentor, ele te inspira. Se você não seguiu, ele fala, né? Fala, "Bom, vai, meu filho, né? Depois você volta, né? Você vai seguindo aí, depois você vai chegar o dia que você vai se cansar e vai retornar ao caminho. E nós estaremos aqui, né, continuamente te ajudando. Mas o obsessor não, né? Continuamente ele está tentando nos levar para o que ele que deseja, né? Então é aí que muitas das vezes, quando a gente deixa de ouvir o mentor, o anjo da guarda, nós passamos a escutar o obsessor. E aí a insistência dele é muito maior, né? E nos leva também nos ajuda a fazer as más escolhas, né? Voltando então na lei da igualdade, na 804, há uma pergunta que quem não é espírita faz muito, eu já ouvi essas perguntas muitas vezes, né? Mas por que que Deus não criou todo mundo já então pronto, né? Já espírito puro, já sem defeito nenhum, sem pecado, né? Porque sem cometer pecado. Então, por que Deus não outorgou as mesmas aptidões a todas as pessoas? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um tem vivido mais ou menos, e por consequência, conquistado mais ou menos. A diferença está no grau da experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Por isso, uns se aperfeiçoam mais rápido, o que lhes dá aptidões diversas. Então, a gente vê que as respostas caminham sempre para o mesmo resultado, né? Nós somos todos criados iguais, mas com o livre-arbítrio, com a nossa caminhada, nós vamos vivendo mais ou menos, conquistando mais ou menos. As opções que fazemos nem sempre são as melhores, mas temos o livre-arbítrio. A única diferença que eu vejo aí, no caso, é de tempo de criação, não é? Nós que estamos aqui encarnados no planeta Terra, eu acredito que a gente tenha mais ou menos a mesma idade, desde que fomos criados como espíritos, né? Não a idade dessa encarnação, mas a idade mais ou menos próxima de quando fomos criados. Estamos mais ou menos também no mesmo padrão evolutivo e diferentemente de Jesus. Jesus, pelas informações que a gente tem, quando a Terra começou a se formar, o nosso sistema solar começou a se formar há, vamos pôr, 5 bilhões de anos atrás, Jesus participou dessa operação, né, da formação do nosso sistema solar. Então, Jesus já era um espírito puro há 5 bilhões de anos atrás. Se eu for pensar que eu fui criado na mesma época que Jesus, a minha situação é muito triste, né? Porque Jesus já é um espírito puro há 5 bilhões de anos. Eu agora ainda estou aqui agarrado no mundo de expiação e prova do espírito de terceira ordem. Então eu estou muito atrasado, né? Então eu prefiro, né, para aliviar, né, o meu peso, imaginar que não, eu fui criado bem depois, né? Senão minha situação é muito triste. Então o que a gente vê aí, a diferença também grande que há
é de tempo de criação. Os espíritos criados há muito mais tempo, têm mais tempo de caminhada, estão mais evoluídos. Mas entre nós, nós temos essas diferenças também por causa das escolhas que cada um faz, de acordo com o seu livre-arbítrio. Aí agora vem uma outra situação, a lei da adoração. Isso também é muito utilizado em certas denominações religiosas para dizer que se você agradar mais a Deus, você terá mais recompensa. Se você fizer uma promessa e cumprir essa promessa, você também será agraciado, você terá a graça. E por aí vai. Na doutrina espírita, a gente não tem essa ideia, né? E Kardec também perguntou: Deus tem preferência pelos que o adoram deste ou daquele modo? Então eles respondem: Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que supõem honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Então, nós não precisamos ter religião, nós não precisamos ficar frequentando o centro espírita ou ficar indo à igreja para que Deus, né, também nos apoie, nos acolha. Não, nós precisamos, para progredir, fazer o bem e evitar o mal. Não é que Deus vai nos punir também porque não estamos fazendo o que ele gostaria, mas sim nos dando oportunidades. Porque quando a gente pega lá, às vezes, alguma parábola ou alguma coisa na Bíblia, ou mesmo no Evangelho, e pegar ao pé da letra, nós vamos imaginar que Deus, se não nós não fizermos o que Deus está querendo, nós vamos ser castigados, punidos. E dentro da doutrina espírita nós estamos vendo, a gente conhece, a gente sabe que não é assim. Não há uma punição de Deus para nós. Deus nos criou, simples e ignorantes, nos dando toda a capacidade de crescimento e fica à espera, né, da, nosso, da nossa vontade. Fica à espera de que hajamos bem para crescermos, podemos voltar a Ele, nos tornarmos espíritos puros. Então não é eu rezando, fazendo isso, fazendo aquilo, sinais exteriores que vai fazer com que ele goste mais ou menos de mim. Eu pagando um dízimo, ou fazendo alguma doação, alguma oferta em dinheiro, coisas materiais, que vai me garantir um futuro melhor na espiritualidade, né? No céu, como dizem aí, a vida após a morte. Não é assim, nós sabemos disso. Temos plena consciência disso, espero que sim, né? Todos nós tenhamos plena consciência disso, que o que importa mesmo não é se a gente é muito religioso, se eu frequento a casa espírita. Não, o que importa mesmo é que eu haja dentro das leis naturais, que eu faça o bem, que eu promova o bem para mim e para os que me rodeiam. E evitar o mal a todo custo. É isso que realmente importa. Isso é o que vai fazer a diferença na nossa caminhada evolutiva. E ainda na lei da igualdade, uma pergunta que hoje deveria nem ser preciso fazer, né? O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Essa pergunta parece que, né, hoje não deveríamos fazer. Isso já deveria estar pacificado. Mas na época de Kardec, né, na época do Livro dos Espíritos, em 1857, essa pergunta era plenamente justificável. E hoje também ainda é, infelizmente ainda é. Se a gente lembrar que no Brasil o direito a voto das mulheres não tem 100 anos ainda, há menos de 100 anos atrás as mulheres não tinham direito a voto, a gente vê como que essa pergunta é importante. Como que a gente tem que levar isso a sério, né? E na época, então, de Kardec, era muito mais importante, então, levantar essa discussão. E Kardec fez essa pergunta. Porque, então, poderia dizer que, não, a igualdade é só para os homens. As mulheres são, de segunda classe.
Mas Kardec levantou essa questão e os espíritos responderam muito bem. Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então é a mesma coisa para o homem ou para a mulher, porque os espíritos, nós também sabemos, não têm o sexo como a forma, né, da maneira que a gente pensa, né? E que a gente, espírito, né, nós espíritos reencarnamos em corpos femininos e corpos masculinos para podermos ter toda a amplitude das experiências, para que possamos realmente evoluir, para que possamos tirar de nós todas as imperfeições, é necessário que tenhamos todas essas experiências, que sim, são diferentes, né? Só a questão da maternidade já é uma grande diferença. E isso é importante também, porque se todos fôssemos iguais, o mundo também não progrediria. Iguais no sentido de terem as mesmas condições, os mesmos gostos, as mesmas vontades, né? Tem que ter alguma coisa que instigue a gente a crescer. Então, Kardec perguntou se o homem e a mulher são iguais perante Deus, e sim, são iguais. E no capítulo 6 da parte 2 a vida no mundo espiritual, a pergunta é daquele, quando a gente está programando uma volta aqui, né? Então, lá no mundo espiritual, estou programando a minha reencarnação. O que que orienta o espírito na escolha das provas que queira suportar? Que a gente também já viu, aí tem naquela obra Missionários da Luz, de André Luiz, na parte da reencarnação de Segismundo, começa lá no capítulo 12, vai mostrando esse processo encarnatório, a programação que é feita, né? A programação da parte física do corpo. Nós temos também no nosso lar, quando Dona Laura vai reencarnar, que ela é consolada, que ela com medo da reencarnação, que poderia falhar. Então ela falou: não, você angariou muitos amigos aqui, nós estaremos presentes, né, te ajudando. Então a gente vê que a gente está aqui, nós reencarnamos e não estamos sozinhos também. A espiritualidade participa conosco, ela participa da nossa vida aqui, da nossa caminhada, se a gente assim o quiser, né? Se eu cortar as minhas ligações com eles, vão ficar mais difíceis, mas eles estão ali para nos ajudar. Então, o que que orienta esse espírito na escolha das provas? A resposta: ele escolhe conforme a natureza de seus erros, as provas que possam servir de expiação e fazê-lo progredir mais rápido. Então é uma escolha nossa, é o nosso livre-arbítrio ainda acima de tudo, com a ajuda dos espíritos que estão lá. Então eu vou fazer uma análise do que aconteceu antes, né, do que as minhas reencarnações passadas e vou ver o que que eu preciso fazer para eu progredir e para eu corrigir aquilo que eu fiz de errado. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-las com coragem. Então, na programação, alguns colocam lá, ou se propõem, a passar por dificuldades, dificuldades financeiras, dificuldades de toda sorte, para ver se a gente vai ter coragem de suportar essas dificuldades. Outros preferem sofrer as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e más aplicações a que podem dar lugar, e pelas paixões inferiores que essas tentações desenvolvem. Então, olha o que os espíritos nos mostram aqui. Uns escolhem a prova da pobreza, outros da riqueza. E eles colocam que a da riqueza é muito mais perigosa, porque a da riqueza pode incentivar aquilo que nós carregamos de pior, que é o orgulho e o egoísmo, né? Aquilo que em nós está muito arraigado e que vai ser uma das últimas imperfeições que nós vamos nos desvencilhar delas. Porque o orgulho e o egoísmo são a base de todas as outras imperfeições que carregamos. Então, a prova da riqueza é uma prova, de acordo com os espíritos aqui, muito mais perigosa que a da pobreza. Eu considero que todas são muito difíceis, né? Outros, enfim, optam por experimentar suas forças nas lutas que terão de travar no contato com o vício. E aqui não é só o vício físico de beber, fumar ou usar drogas, são os vícios morais também, que são mais difíceis da gente se libertar deles do que os vícios físicos. E ainda na lei da igualdade,
a desigualdade das condições sociais é lei da natureza? Então agora os espíritos perguntam se essas condições sociais que nós vemos com tanta desigualdade, se isso é uma lei da natureza, se isso então é de Deus, né? Vamos dizer, está nas leis de Deus. Como eu falei no início, aqui eu estou em Belo Horizonte e toda vez que eu venho aqui, eu fico assim pesaroso com algumas cenas que eu vejo de pessoas em situação de rua. Tem muita gente aqui em situação de rua, sabe? Dormindo na calçada, fazendo umas barraquinhas, às vezes com papelão, com tecido, outros com sem nada. É um quadro muito triste. E o pior, assim, que eu me sinto impotente, né? Eu não tenho, não vejo como que eu posso ajudar, como que eu posso resolver isso. É muito triste a gente ver. Eu não sei como vocês estão aí no sul, se isso está acontecendo, mas aqui em Belo Horizonte, na minha cidade também tem, em Manhuaçu também tem, é muita gente em situação de rua. E é muito triste a gente ver isso, sabe? E eles perguntam, então, se essa situação é lei da natureza. E os espíritos respondem, não, é obra do ser humano, não de Deus. Então, aqui a gente passou por essas perguntas do Livro dos Espíritos, só para a gente ter certeza que Deus não participa dessas desigualdades que nós vemos por aí. Que tudo dentro do que Deus fez para nós é para que possamos ser felizes. A infelicidade, a tristeza, né? Isso é causado por nós mesmos. Não tem a participação de Deus. Não tem a sua contribuição nisso aí. Pelo contrário, ele está sempre, como eu falei antes, a misericórdia divina está sempre tentando nos trazer para o bom caminho, tentando nos ajudar para que possamos passar por essas provas da melhor maneira possível. Todas as programações são feitas para que possamos ser felizes, cumprir aquilo que programamos. O que dá diferença, o que faz com que erremos, nossas escolhas, né? Mas então vamos ver aqui agora, então, entrando no capítulo do Evangelho, né, a desigualdade das riquezas. Eu achei importante trazer essa igualdade primeiro, para que a gente possa ver que isso aqui que acontece agora é fruto das nossas ações. E sendo fruto das nossas ações, nós podemos corrigir. Imagine então que se a desigualdade das riquezas fosse por vontade de Deus, né? Não, esse eu vou escolher que esse aqui vai ser assim, não vai ter nada e esse aqui vai ter muito. Aí nós seríamos também, como eu falei, me sinto impotente diante dos moradores de rua, nós não ficaríamos impotentes diante da vontade divina. Felizmente, né, pela inteligência, pela justiça e bondade de Deus, não é assim. Ele quer que nós sejamos felizes. E essa desigualdade, como é causada por nós podemos resolver, nós temos condição de resolver. Não vai ser hoje nem amanhã, mas nós temos condições de resolver isso aí. Então vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Vamos dizer que toda a riqueza existente no mundo fosse repartida, né? Nós vamos pegar tudo que da riqueza, vamos dividir uma experiência, vamos dizer, socialista, dividir tudo que existe igualmente para todos nós. Essa situação, ela seria sustentável? Quais seriam as consequências? No próprio Evangelho, Kardec fala, na época de Kardec, né? Nessa época aí que ele estava escrevendo o Evangelho, na codificação, que se pegasse toda a riqueza do mundo e dividisse, daria um pouquinho para cada um. A população do mundo nessa época de Kardec era 6 vezes menor do que nós temos hoje. E a riqueza mundial, a produção, tudo, vamos dizer, o produto interno bruto, né, o produto bruto de todos os países, a gente não tem nem a medida disso, mas era muito menor do que é hoje. Nesse tempo aí, de menos de 2 séculos, a questão econômica progrediu demais. A riqueza aumentou demais. Então, na época de Kardec, se dividisse pela população, não daria nada para ninguém.
o que que seria uma consequência? Nós não teríamos nenhuma capacidade, um investimento de melhoria de alguma coisa. Seria praticamente impossível, que cada um com um pouquinho, aquilo não teria condição de fazer nada. E também, né, seria insuficiente para o sustento, às vezes. E o mundo ficaria parado sem evolução. Hoje, se fosse dividido, daria um pouco mais para cada um. Mas isso traz um grande entrave também, ou uma grande realidade, que seria a seguinte: nós podemos dividir aqui agora, e no minuto seguinte essa divisão não seria a mesma mais, porque teria sempre aquele que iria conseguir pegar o do outro. E pode ser até de forma legal, né? Mas teria sempre aquele que iria perder o que ganhou e o outro que iria conquistar muito mais do que foi dividido para ele. Então, esse tipo de situação, no mundo em que vivemos, não é uma boa solução, não vai resolver. Eles dizem que se pegasse uma parte do que as pessoas mais ricas do mundo têm, poderia acabar com a fome. Eu acredito até que sim. Mas será que isso seria prático? Teria condições práticas de resolver isso? Porque você poderia distribuir esse dinheiro, acabar com a fome hoje, mas e na sequência? Como é que seria isso? Essas pessoas que estavam nessa situação, será que elas conseguiriam resolver, se manter? Então, são situações que nós ainda, na nossa evolução espiritual, acho que não conseguimos resolver ainda não. Tomara que eu esteja errado, que a gente consiga resolver sim, mas eu acho que não vai ser agora não. Nós vamos ter que passar por mais algumas etapas de evolução para conseguir sair dessa situação. E nesse tópico também, Kardec coloca uma desigualdade das riquezas, é explicada pela diferença de inteligência e diversidade de caracteres e aptidões, atividade e capacidade laboral das pessoas, falta de sobriedade e previdência para sua conservação. Então vamos ver. As riquezas são desiguais, não estão em todos os lugares, por quê? Nós temos a diferença dessa inteligência de uns para outros. A diversidade das aptidões, que nós vimos lá conversando antes aqui, que essa diversidade, isso aí foi com o tempo, pelo uso do livre-arbítrio. Cada um foi se desenvolvendo de uma forma. Então, se hoje, né, temos aí essa diferença entre os espíritos, é porque uns progrediram mais que os outros pelo seu esforço também, pela sua capacidade de pegar o que foi colocado à sua disposição e transformar isso aí. Tem pessoas também que têm uma capacidade de trabalho maior que as outras, mais disposição física, uma melhor capacidade intelectual. Então, ele consegue também desenvolver melhor o trabalho. E tem outros que às vezes têm tudo nas suas mãos. Deus colocou à disposição dele vários recursos financeiros, materiais, muita coisa, mas ele não consegue fazer uso, bom uso desses recursos, ou então não consegue manter esses recursos que foram colocados à sua disposição. Porque falta uma previdência. Ele não sabe como administrar, ele desfaz desses recursos simplesmente gastando, né, com bobagens, coisas fúteis, sem nenhum sentido. Então, essa desigualdade pode ser explicada por essa diferença entre as ações de cada um. Diferença que é também característica de cada pessoa, pela sua, pela sua evolução ou pela sua falta de evolução. Aí nós vamos ter a parábola dos talentos. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Se nós vamos. Acho que dá tempo de a gente ler só um pouquinho da parábola dos talentos para a gente poder contextualizar aqui. Sim, tens meia hora ainda, Alisson. Tá? Não, para deixar um tempinho para a gente poder conversar depois. O pessoal tá meio calado. Aí eu pedi ajuda, ninguém quer me ajudar, tá vendo? Tô Ah, falando aqui. Então, a parábola dos talentos, que está nesse capítulo também, no capítulo 16,
E fala assim: o senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e um a outro, a cada um segundo sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Eu só coloquei até aqui, né? Porque depois nós. Acho que todos aqui conhecem a parábola dos talentos. Só quis colocar isso aqui para a gente contextualizar. Então, esse que passado um longo tempo e o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas, eu entendo assim: passou-se o tempo da encarnação, aqueles aos quais foram concedidos os talentos desencarnaram, e aí chega aquele momento lá no mundo espiritual que a gente vai fazer uma reflexão sobre a minha atuação aqui dentro da programação que eu fiz, né? O que que eu consegui fazer? O que que eu consegui realizar da programação que eu fiz, né, de reencarnação? Então, dentro dessa parábola, o que que a gente pode ver? A confiança. A confiança que Deus colocou em nós. Porque Ele nos deu a possibilidade de vir aqui, né, encarnados, fazer uma programação, vir aqui e procurar crescer. Então, Ele deposita em nós essa confiança. Somos seus filhos. Então, Ele deposita em nós uma confiança. Vai, meu filho, vá fazer a sua vida, né? E também nós temos o mérito. Aqueles que conseguem cumprir a programação, ou que fazem uma parte dela, eles também são reconhecidos, porque na parábola, na sequência, o Senhor fala com aquele que entregou os 5, que entregou os 2, fala assim: servidor bom e fiel, vou confiar mais a você. Quer dizer, a gente passou de uma etapa, né? Como se fosse uma prova. Nós somos aprovados naquela prova. Eu consegui melhorar. Eu vim aqui, reencarnei, consegui melhorar. Eu consegui angariar para mim a simpatia daqueles que estavam comigo. Eu consegui eliminar um pouco das minhas imperfeições. Então eu vou na próxima, eu vou ter oportunidade de conseguir mais. Eu vou ter oportunidade de ir mais à frente. Ao contrário daquele que ficou parado, esse, ele está estacionado, ele não melhorou. Então, na próxima, ele vai enfrentar uma certa dificuldade a mais para ver se ele vai para frente, né? Não é um castigo. Só, desse jeito aqui você não foi, vamos tentar de outro, porque aqui não está dando certo. Então, nós vamos por um outro caminho, né? Aí, esses que conseguiram progredir, pelo que na parábola faz, você vai ter mais oportunidade. Então, o livre-arbítrio conquistou esse livre-arbítrio, ele aumentou, ele melhorou a sua condição de espírito. Então, ele vai melhorando, ele vai conquistando, ele vai crescendo. Eu vejo isso na parábola, tá, gente? Vocês podem comentar comigo se acham que não, ou que tem mais coisa, né? Então, há também um estímulo ao enfrentamento de desafios. Aquele que não quis enfrentar os seus medos, seus desafios, ficou estacionado. Os outros que foram para o trabalho, eles enfrentaram desafios e venceram. Então, é isso da nossa encarnação. Nós somos também estimulados a enfrentar os desafios. Os desafios do quê? Daquelas provas que nós vamos passar por ela, que no passado nós falhamos. Então, eles são colocados na nossa reencarnação também, são os obstáculos, né, para o nosso crescimento, são os desafios. Muitas vezes a gente encara como uma dificuldade ali intransponível. Não, a gente tem que lembrar, né, vamos lembrar aqui, que nós fizemos a programação e que a espiritualidade está ao nosso lado. Então, as dificuldades
que possamos estar enfrentando, nós temos condição de superá-las. Nós temos condição de ir em frente. São os desafios que nos farão crescer, que nos farão evoluir. Então, ali na parábola, eu vejo também que há um estímulo a esse enfrentamento dos desafios, como há nas nossas vidas. E a gente vê as diversidades das aptidões ali também, como também nós temos nas nossas encarnações e nos que estão ao nosso redor. Às vezes, numa mesma família, a gente tem um que se destaca mais, outro que se destaca menos, em diversos quesitos. Então, nós temos essas diversidades das aptidões. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma aptidão para o lado artístico, musical, de coisas assim, não tenho. Tenho aptidão para outras coisas, né? E por aí vai, mas um vai ajudando, completando o outro. No crescimento, na lei da sociedade, que fala também das leis naturais, né? Da lei da sociedade, do convívio com os outros, nós vamos uns aprendendo com os outros. E aí, na parábola, eu vejo essa oportunidade também. Cada um tem a sua aptidão e que vai crescendo, ajudando um ao outro. E que nós também não precisamos ficar assim tristes, pensando, eu estou muito ruim, eu não fui, não consegui, porque a gente vai ter essa desigualdade também durante a nossa jornada evolutiva. Mas nós temos a condição de recuperar, não é? Tudo está nas nossas mãos. Tudo nós podemos melhorar. Eu vou ter que ter vontade, uma vontade firme, vou ter que ter disposição, eu vou ter que deixar a minha zona de conforto e sair à luta. Acho que é Emmanuel que fala, nós não estamos aqui, a reencarnação não é um local de brincadeira, de alegria, assim, alegria que eu falo no sentido de só ter coisas felizes, não, um local de trabalho, um local de crescimento, um local da gente poder aplicar aquilo que nós nos propusemos lá no mundo espiritual. Então, é um local realmente que nós temos que nos dedicar, nós temos que aproveitar as oportunidades para crescer. E também a gente tem como as provas complementares aí da pobreza e da riqueza. A gente tem a prova da paciência e resignação. A pessoa sem recursos financeiros, com dificuldades que aparecem, ela tem que ter realmente muita paciência e muita resignação para aceitar aquela condição que ela está, sem se revoltar. Porque uma das piores coisas que a gente pode fazer é pensar assim que Deus me esqueceu. Que a partir desse momento que eu fico pensando que Deus me esqueceu, como que eu vou conseguir receber uma ajuda? Como que eu vou conseguir ter bons pensamentos? Como que eu vou ter paz na minha vida se eu pensar que aquele que é toda bondade, toda justiça, esqueceu de mim e até está querendo me castigar? Se eu pensar assim, aí o fardo vai ser muito mais pesado e vai ficar cada vez mais difícil de eu vencer os obstáculos. E na riqueza, a gente tem a prova da caridade e da abnegação, porque eu tenho recursos, muitas vezes até ilimitados, ou então que sobram, né? Quer dizer que a maioria de nós não tem recursos ilimitados. Nós temos recursos que são suficientes e ainda sobram. E a gente pode praticar a caridade, pode abrir mão de muita coisa que a gente tem, mas nem sempre conseguimos fazer isso. E a caridade não é a caridade de dar alguma coisa, de dar dinheiro, de dar uma roupa, não. A caridade pode ser um bom trato que eu dispenso a alguém que está ao meu lado, né? Um sorriso, o escutar a pessoa naquele momento que ela está triste, que está com um problema. Só de escutar, às vezes, já ajuda e é uma caridade que a gente está fazendo para essa pessoa. E não se enganem, quando a gente pensa que está ajudando
alguém, o maior ajudado somos nós mesmos. Pensar, eu vou ajudar o fulano lá que ele está precisando. Ótimo, ele está precisando e você está ajudando. Mas quem está sendo mais ajudado somos nós mesmos. Porque eu estou naquele momento ali elevando o meu pensamento, elevando a minha vibração. Eu estou atraindo para a minha convivência os bons espíritos. Eu estou afastando de mim aqueles espíritos que, porventura, queiram se vingar de mim, um obsessor. Ou então esse obsessor vai vendo como eu me modifiquei e modifica também o pensamento em relação a mim. Então, quando a gente ajuda, o maior ajudado somos nós mesmos. E essa abnegação de abrir mão de um recurso que não vai atrapalhar a gente ali, abrir mão daquilo ali, né? E muitas vezes a gente abre mão de alguma coisa e mais à frente aquilo volta em até maior quantidade. Aí a gente lembrando aquela passagem de Jesus do óbolo da viúva, né? Quando ele fala que, em verdade, vos digo que aquela senhora doou muito mais do que aqueles outros tantos. Que estavam lá os fariseus jogando as moedas no gasofilácio e jogando de uma certa altura para tilintarem no jarro, né, de metal, então fazendo barulho para mostrar que estava doando muito. E aquela viúva chegou lá, deu duas moedinhas pequenas, mas era o que era dela, eu queria realmente fazer falta para o seu sustento e ela doou. Os outros estavam doando só o que era de excesso, que não faria nenhuma falta. Então, todas as duas provas são muito difíceis, os espíritos falaram que a da riqueza é mais difícil ainda, né? Mas a gente vem preparado para enfrentar todas as duas. E aí agora nós temos uma pergunta, né? Agora eu queria a participação de todos, ô Raul, que eu estou chegando ao final aqui do que eu queria trazer para vocês. Um dia nós teremos essa igualdade das condições socioeconômicas? Será que nós teremos? Como que será isso? O que Vai, mas precisamos demora. fazer? Oi? Vai, mas demora. Vai, mas demora. O que Você que nós falou, precisamos fazer? Oi, Raul. você falou no início, Alisson, que quando você mencionou o ateu, né, que a justificativa dele para a desigualdade é a meritocracia, né, que ele conseguiu porque ele se esforçou tal. Agora, você também, ao longo ali, você foi mencionando, né, a questão da experiência, da vontade e tal. E se a gente analisar historicamente, né, nós tivemos lá na Idade Média, né, o rei que tinha os seus amigos, tinha a corte e tal. Então ele distribuía terras, foram se formando aqueles feudos, tal. Então duques, condes, barões, tal. Mais adiante, no caso aqui do país que nos colonizou, então eles antes formaram, por acordos, tal, colônias na Oceania, na África, tal. Então, os amigos do rei foram mandados para lá para gerenciarem essas colônias. Aí, quando veio a chegada aqui no Brasil, de repente o rei precisou, tem que mandar a gente para lá também. Daí então veio os amigos dos amigos, ou assim uma segunda classe de amigos que foi enviada para o Brasil e foi dado também uma porção de terra para cada um. Quem estudou aí lembra as capitanias hereditárias, tal. Então era a classe dominante, então recebendo esses favores de quem detinha o poder. Então, o privilégio. Havia escravidão, então aqueles que estavam trabalhando eram os povos originários daqui e também aqueles que foram escravizados lá na África, trouxeram para cá para trabalhar. Mais adiante aconteceu a libertação dos escravos. Daí a gente pode pensar, que beleza, ficou tudo bem.
Não, mas quem ficou liberto, eles não tinham emprego, não tinham o que fazer, aí foram relegados também, saíram das cidades para subir os morros, para formar comunidades, então, mais distantes. Os quilombolas e os povos originários também foram expulsos das suas terras, dependendo do interesse de quem detinha o poder. E toda essa população, então, ficou sem acesso à saúde, educação, segurança. Esses dias eu li uma frase: se você é branco, você pode correr despreocupado. Agora, o preto, se ele sai correndo, ele tem que tomar cuidado, É porque a polícia já pode chegar atirando primeiro e perguntar perigoso. por que estava correndo, né? Né? Então, todas essas questões eu quero chegar no ponto de que, para o espírita, você pode trazer a justificativa, não tem a reencarnação, você uma vez nasce pobre, na outra nasce rico, então você não existe uma injustiça do ponto de vista espiritual. Agora, cabe a nós também quebrar essa questão do orgulho e do egoísmo que estão na base da desigualdade com o nosso esforço. Você também falou que você não acredita que esse mundo de regeneração vai acontecer já no fim dessa década, tal. Então, enquanto nós não trabalharmos dentro de cada um de nós esse orgulho e egoísmo, a injustiça vai continuar. Então, eu preciso ir melhorando, né, o meu comportamento e tentar influenciar na sociedade para que haja mais justiça social e que a gente consiga essa transformação, né? Então, Pois é. É o que eu perguntar, assim, o que que nós precisamos fazer para conseguir essa igualdade? Coloquei, libertos do orgulho e egoísmo. Nós temos que nos libertar dessas chagas, né? E isso não vai ser agora. Então, eu acredito que nós vamos, como o Alessandro falou, vai demorar. Acredito que nós vamos passar ainda um bom tempo nessa condição, talvez com uma menor diferença, espero que sim, né? Uma menor diferença entre ricos e pobres, mas nós vamos passar ainda, porque nós vamos custar ainda se libertar do orgulho e do egoísmo. Ainda vai demorar para se libertar. Eu pensei, só um instantinho, João. Eu pensei que a pandemia iria nos trazer uma diferença, sabe? Assim, a gente ia ver que não adianta eu estar isolado lá, eu ter tudo possível, eu me isolar aqui que eu não vou ser atingido. Pensei, isso vai ajudar. Não ajudou, né? Acho que não ajudou. Ô, Jerônimo, fala para nós aí. Alisson, até ia dar uma sequência na fala do Raul, por isso que eu até falei na sequência, porque você falou na tua explanação belíssima, né? Tu falou na questão da meritocracia, né? A meritocracia, quando ela tem pessoas com oportunidade diferente, ela fica prejudicada, né? Quer dizer, como é que eu vou medir meritocracia numa pessoa que está com fome daquele que tem 3 refeições por dia, né? Aí tu falou da questão da fome, né? Que hoje é uma problema mundial, né? E aí eu vou entrar numa questão que você falou muito do livre-arbítrio, né? E eu até vou usar uma expressão que talvez nem seja certa, mas é o que me surgiu agora. Talvez, em alguns casos, nós temos um livre-arbítrio coletivo. Quando você colocou a questão da fome mundial, por exemplo, tem estatísticas já comprovadas que um terço do que o mundo gasta nas mais de 100 guerras que tem pelo mundo, resolveria o problema da fome do mundo, não daquela região. Ou seja, aí há um livre-arbítrio coletivo para que aconteça o quê? Que aconteça o atrito, a guerra, né? Então, a guerra não é feita entre duas pessoas, é uma ação coletiva de várias decisões que se tomam. Então, essa questão da meritocracia e do livre-arbítrio, eu acho que é uma questão que está muito presente, eu vejo ela com muito. Que para mim, na minha forma de pensar, e aí vem do que o Raul falou, a melhoria interna de cada um, para formar esse coletivo com uma nova forma de pensar. Caso contrário, as barreiras
são tão fortes para chegar nessa melhoria, nessa igualdade que está posta aqui no texto, ela fica quase impraticável, né? Então, é uma ação muito difícil. E eu também acredito que vamos passar várias gerações para que isso possa acontecer. E até quando falou da pandemia, né? Lá na pandemia, havia uma necessidade do indivíduo fazer aquilo até por sobrevivência. Quando ele não sentiu mais essa necessidade, ele voltou a ser o que ele fazia antes. Quer dizer, aí a questão do egoísmo, né? Então, é muito complexo não colocar isso, porque eu repito, eu acho que esse é livre-arbítrio coletivo da ambição, da riqueza e tal, ele se junta e ele é tão forte que aí a meritocracia fica prejudicada, porque os desprovidos de qualquer condição, ele não tem como dar um passo à frente, às vezes. Não sei se eu me fiz entender. Sim, entendi. A questão da pandemia que eu pensei assim, se eu tenho a questão de segurança, por exemplo, vamos colocar. Segurança, se eu tenho recurso, eu construo minha casa, boto um muro alto, ponho cerca elétrica, contrato vigilante e resolveu o meu problema, né? O outro que não tem recurso vai ficar sujeito aí a ter a casa assaltada. Agora, com a pandemia não adiantava. Não adiantava eu cercar a casa, botar muro alto, porque eu poderia estar sujeito a morrer de Covid. Então, eu pensei assim, a pessoa vai entender agora que nós estamos num mundo único, num lugar só, é todo mundo igual. Então, eu tenho que olhar para o meu semelhante, eu tenho que ajudar o meu semelhante, né, o meu próximo ali, a viver bem também. Porque senão não adianta. Não adianta eu querer viver bem se os outros estão vivendo mal. Eu pensei que a pandemia fosse trazer esse sentimento de que não adianta eu querer ficar muito bem se o que está ao meu redor está muito mal. Não vai resolver. Se a gente lembrar, o Raul foi puxando lá atrás, né? Na época das colonizações e tal. Toda fortaleza foi conquistada. Toda fortaleza foi conquistada, todo império ruiu. É uma questão de tempo. Então as pessoas entenderem isso, que não adianta eu querer ser o melhor, eu querer ir sozinho, dominar tudo, que isso vai ser um tempo só, depois vai acabar. Mas como a pessoa às vezes não raciocina como nós em reencarnações, só na vida presente, eu falei, então enquanto eu estiver aqui, eu estiver mandando, tá ótimo para mim. Egoísmo, né? Orgulho e egoísmo. Eu estou aqui, eu sou o chefão, eu que mando, isso não vai acabar nunca, enquanto eu estiver vivo, eu vou mandar. A pessoa não pensa em questões de vidas sucessivas. Então é difícil, né? Vamos dizer, vai levar tempo para que a gente possa incutir, porque as pessoas, nós não vamos incutir isso na cabeça de ninguém, a pessoa que tem que se conscientizar disso, né? Eu não consigo mudar ninguém. Ela entender que formamos uma família só e que precisamos cuidar uns dos outros. Para que essas desigualdades, que vão persistir durante muito tempo ainda, mas elas sejam minoradas, elas não sejam tão extremas quanto a gente vê hoje. Mais alguém aí queira Eu fazer quero falar aí. Boa noite, boa noite. Ô, Alisson, tudo bem? É o Silvio. Ô, Opa! pessoal. Oi, oi. Então, ô Alisson, eu estou assistindo aqui uma parte da tua palestra. Desculpa, eu cheguei um pouco tarde. Eu tô lembrando aqui do. Não sei se estão me ouvindo aí? Tá tudo certo? Posso continuar? Sim, sim, sim. Tá. Então eu tô lembrando aqui do livro A Caminho da Luz, quando o Emmanuel, ele diz que o Emmanuel chega num momento lá, mais no início do livro, em que ele diz assim que a vinda de Jesus marcou, né, a maioridade espiritual da Terra. Marcava o início, ou seja, já tínhamos passado, segundo essa analogia, passado pela infância, adolescência, juventude, e a vinda de Jesus determinava a maioridade da espiritual da Terra. E o início, né? E num outro momento ali, ele fala assim, que
Não sei se vocês lembram, né, como é que funcionou lá na época, não sei se vocês lembram, na história ali, que Jesus nasceu no período dos mais promissores da era romana, né? Foi o século de Augusto, chamado, né? Foi o primeiro imperador antes, quem assumia lá quem assumia a direção, vamos dizer assim, do reino lá dos romanos, né? O poder eram generais, eram pessoas ligadas a exército e tal. E o Augusto foi o primeiro imperador, né? E ele foi muito profícuo, assim, foram mais de 40 anos, e Roma expandiu, mas de uma maneira também muito produtiva, com crescimento ele conquistou, mas era assim, ele levava cultura e tal. E o Emmanuel chega no momento e diz assim, ó, que naquele momento, olha só, interessante esse ponto em que o Emmanuel diz assim, ó, que Roma estava destinada a promover a união da humanidade, tornar a humanidade um só país. Isso está lá no Caminho da Luz. Então, era o início da maioridade espiritual da Terra, e, ao mesmo tempo, Roma estava predestinada, segundo os planos do alto, a promover a união dos povos, ou seja, tornar o planeta um só país. Ele fala exatamente isso, um só povo, né? Então, eu fico pensando aqui que falhamos, né? O livre-arbítrio lá, já a parte do egoísmo foi muito mais, vamos dizer assim, foi muito mais forte, o orgulho, etc. E talvez nem fosse o caso de nós precisarmos que todos os homens tivessem igualdade socioeconômica, baseado na tua pergunta ali, né? Um dia teremos igualdade. Eu não acredito que isso seja necessário, né? Na minha opinião, basta que nós vençamos as condições de orgulho e egoísmo próprios, individuais, em primeiro lugar. Por exemplo, lá na Índia, os monges, eles, justamente vamos dizer assim, para baterem forte contra o próprio ego, contra o próprio egoísmo, eles não têm absolutamente nada, e eles vão de casa em casa pedindo comida, e eles se sujeitam a bater numa casa e alguém dizer, não vou te dar. Justamente um dos objetivos para que ele, sabe, ele consiga exterminar o próprio egoísmo e o ego que ele tem, o orgulho. Então, numa casa ele chega lá, pede a comida, eles dão a comida, mas ele tem que se sujeitar àquela comida que eles derem. Ou seja, eu acho que quando nós não temos esse fator do egocentrismo, né, nós não estamos egocentrados, a gente consegue superar essa fase do egoísmo próprio. A gente não se importa de ser mais rico ou mais pobre, ou ter condição melhor ou pior do que outra. Todo mundo se ajuda. Cada um dá, cada um doa aquilo que tem de melhor. Aí eu me lembro também lá na Revista Espírita de Júpiter, né? Em que as condições não são iguais para todos. Cada um se ocupa, cada um tem suas aptidões, se ocupa de uma questão, outro de outra, mas o objetivo principal é que haja moralidade ética de tal maneira adiantada, evoluída entre os homens, entre a sociedade, que um ajude o outro. E todo mundo aceita, todo mundo vê isso com naturalidade. E por outro lado, Jesus, quando falou para nós, quando diz Jesus, se vocês observarem todo o ensino de Jesus é batendo forte nessa questão de nós termos o dever das pessoas mais abastadas terem o dever de ajudar as pessoas mais pobres. Ele bate pesado em cima disso, né? Enfim, era mais ou menos isso que eu estava querendo colocar, assim, que talvez não exista tanta aquela necessidade de haver uma igualdade socioeconômica. Isso talvez não seja nem o principal, né? Talvez o principal seja o fator mais de todo mundo ter aquele desprendimento espiritual de espírito, de não ser apegado ao orgulho e egoísmo, de se achar humilhado por receber ajuda. Não,
todo mundo, cada um contribui da sua forma, a sociedade evolui assim, sem precisar um estar ofendendo, um estar passando por cima do outro, né? Nesse ponto, assim, né? Então, se sentir útil com o desenvolvimento e aplicação das suas aptidões, né? Era isso. Sim, isso mesmo, ô Silvio. Porque quando a gente não tiver mais orgulho e egoísmo, isso não fará a menor diferença, desde que todos tenham condição digna de vida também, né? Então, assim, o que a gente não pode ter é uns é, com, nem sabendo o que que vai fazer com os seus recursos e outros passando fome ao nosso lado. Esse é que é o problema. Então, na hora que a gente se libertar do orgulho e do egoísmo, nós vamos praticar o quê? A lei de amor, justiça e caridade. Aí não vai ter ninguém passando dificuldade, né? E a pessoa não vai nem precisar pedir. Por quê? Porque nós vamos oferecer. E no futuro, Acho que é no Livro dos Espíritos, é bem claro. Eu li num texto também na Revista Espírita, mas no Livro dos Espíritos é bem claro quando eles perguntam, mas nos mundos mais avançados, existe essa questão da desigualdade das riquezas? Ele pergunta mais se existe a pobreza, se existe o sofrimento. Ele falou, isso não aconteceria porque o mais rico é moralizado a tal ponto que não deixaria isso acontecer. Por exemplo, o Elon Musk, se nós fôssemos mais adiantados, nunca deixaria a sua riqueza tão concentrada e ao lado dele na África a gente passando fome. Isso seria natural, ele tirar aquelas pessoas da fome, ele promover né, a maior igualdade, menor diferenças entre os homens, né? Nesse ponto aí. sim, o que, o que, o que me anima é que a gente sabe que nós vamos chegar nisso, né? Nós vamos chegar lá. A hora que a gente também, como o Gerão falou, é um livre-arbítrio coletivo. Nós temos também que caminhar no mesmo sentido, mas cada um se modificando para que o do lado também se modifique, né? Um dando exemplo para o outro. Nós falamos de Jesus até hoje por causa do exemplo, né? Que se Jesus tivesse só falado, eu fiquei falando aqui, né? Falou, falei, mas eu pratico o que eu falo? Não, não é? Então eu vou ser esquecido. Agora, Jesus não foi esquecido. Por quê? Porque ele praticou tudo que ele falou, ele deu exemplo. Então, por isso nós falamos dele até hoje, e vamos continuar falando. Porque as palavras dele não foram palavras em vão. Ele praticou aquilo ali. Então, ele serve de modelo e guia, né? Os espíritos nos falam modelo e guia. Então, é isso aí que precisa. E aí nós vamos nos basear nesse modelo e guia para ser a nossa conduta. É isso que nós vamos chegar. Quando, né? Aí, né, Alessandro? Quando vai Não, demorar. Mas nós vamos vai chegar. demorar. E não precisa também arrancar os cabelos, achar que a gente falhou, Não. porque nós estamos no tempo certo. E o Vitor Hugo, naquele livro o, do Calvário ao Infinito, lá no finalzinho, ele fala que a gente vai chegar ao mundo, uma república única, né? Não vai ter mais fronteiras, vai ser tudo um país só, e uma moeda única, ele fala também nisso. E é no futuro, e que armas essas coisas de guerra, tanque de guerra, metralhadora, vai ser peça de museu. Não vai ter Museu. mais guerra no mundo, né? Então, isso vai acontecer. Então, você vê que ainda a gente está na pré-história do espiritismo, ainda a gente está um pouco atrasado ainda nesse mundo de regeneração, vai demorar um pouco ainda, mas uma hora vai chegar. Então, você não é espírita, né? A gente fala assim, você não é espírita, não acredita em reencarnação? Então, por que que tá nervoso, né? Vai ter outras reencarnações aí que a gente vai ver isso aí ainda, vai chegar. Pessoal, já passamos bastante o horário, então só agradeço aí ao Alisson pela ótima contribuição que ele nos trouxe hoje, também a quem participou, quem contribuiu. Ah, queremos eh, também agradecer a espiritualidade que, como sempre, dirige aí as nossas reuniões, ao Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de confraternização, de estudo. Queremos pedir por aqueles que não puderam hoje estar conosco, também recebam destas vibrações de luz. E rogamos aos espíritos encarnados ou desencarnados que enfrentam suas provas e expiações, que
também sejam amparados pelos espíritos evoluídos. E assim, em teu nome, Senhor, encerramos a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Muito Ô, Raul, obrigado muito aí, obrigado, viu? Alisson. Obrigado a todos aí pela oportunidade. É Boa sempre bom noite, boa noite. Parabéns, poder Alisson. participar. Ótimo, Valeu, ótima hein? palestra. Parabéns. Obrigado a todo Boa mundo noite, aí. pessoal. Muito Boa bom noite. rever vocês aí. Tudo de bom. Até mais. Até a próxima. Valeu, até. Tchau, tchau. Boa noite, eu não tinha dado boa noite, acho, para Fabiana. Boa noite, Fabiana. E quem teve mais alguém aí que entrou depois? Mas, enfim, foi muito bom. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. pessoal. Boa noite. Deixa a gravação.